meus irmãos, meus amigos, ouvintes nessa manhã de domingo, né? Estamos de volta com a Escola Bíblica Dinâmica da Primeira Igreja Metodista de Cataguases, né? E hoje estamos aqui novamente com o nosso estudo concernente aos dons espirituais, né? O nosso irmão Luciano estará aqui ministrando esse estudo. Já damos um alô especial para sua esposa Fernanda, para sua filha Daila, para o nosso irmão em Cristo que faz parte, né, da equipe aqui da EBD, o Alisson, né? E um cumprimento a todos aqueles que nesse momento vão estar participando conosco, não é, irmão Luciano? Exatamente. Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Com a graça do Senhor, que Ele possa falar aos nossos corações e podemos aprender um pouco mais sobre o Senhor nessa manhã. Como o Ivan disse, nós estamos estudando uma série sobre os dons espirituais. Hoje vamos estudar sobre o dom de discernimento espiritual e também sobre o dom da fé, que é um pouco diferente do dom do fruto do Espírito, que é o fruto da fé. Está lá em Éfeso capítulo 6, 10 a 20. Nós vamos ler uma parte desse texto. Vamos orar primeiro? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti. Ó Pai, sabedores, ó Pai, somos falhos, pecadores. Mas cremos, ó Pai, que o sangue de Jesus nos purifica. Portanto, nessa hora, Pai, permita que possamos entrar diante de Ti, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar através da Tua palavra, através desse estudo. Assim nós oramos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais a maldades no lugar celestiais. Então aqui a palavra do Senhor vem falando para a gente ter discernimento de espírito, que a nossa luta não é contra a carne, a luta não é contra os irmãos que fazem parte do nosso convívio. Claro que temos muito engano em relação a isso, muitas das vezes atribuímos as nossas coisas às pessoas, mas muitas das vezes ela está indo no campo, a gente tem que estar mais preocupado com o campo espiritual, lutando contra isso, através da oração, através do discernimento espiritual. Uma breve introdução. Discernimento espiritual é a capacidade e a habilidade dada por Deus para reconhecer a identidade dos espíritos que estão sendo manifestados dentro da igreja. Discernir significa perceber, distinguir, diferenciar. Esse dom é literalmente concedido primeiramente aos pastores de rebanhos e também àqueles a qual buscam os dons espirituais do Senhor. Discernimento espiritual, ele não é, vamos ver o que não é discernimento espiritual. Ele não é uma leitura de pensamentos, pois o discernimento, ele distingue três classes de espírito: o espírito divino, o espírito satânico e o espírito humano. O espírito humano é obviamente o espírito natural, não é esse que vamos estudar aqui. Nós vamos estudar o dom de discernimento de espírito que distingue o divino e o satânico, durante a manifestação de milagres, cuja fonte é duvidosa no sentido limitado humano. Então temos que estar ciente de que pode acontecer milagres vindo também da parte do maligno, pois nós vamos ver mais à frente aqui um texto que nos revela isso. Não é isso, Ivan? E a Bíblia tem várias situações que apresenta isso, né? E esse é um campo muito tênue, vamos dizer assim, na expressão militar, um campo minado, né? Que na verdade o discernimento do Espírito é muito importante na medida que o Espírito Santo, ele é capaz de nos revelar se aquilo procede de Deus ou não, né? Exatamente. E muitas das vezes se mistura com o sentimento humano, se mistura com a vontade humana, e às vezes não tem nada da parte de Deus, né? Nós temos visto vários exemplos
aí de situações dessas. Há pouco tempo eu assisti um depoimento de alguém que dizia que uma mulher, ela tinha o dom de falar da vida dos outros no sentido de entregar uma profetia, de discernimento de espírito, mas que na verdade aquilo ela adquiriu num centro de feitiçaria, né? Com inveja, e ela passou a praticar aquilo dentro da igreja, até que o Senhor deu discernimento a alguns servos para mostrar que aquilo não provinha de Deus. O discernimento espiritual também não é uma percepção psicológica. Tal percepção está relacionada ao fenômeno mentais, ocultivos, bruxarias, encantamentos, espiritismo. Isso tudo é na parte psicológica, a qual respondem muitas vezes dúvidas humanas. O discernimento espiritual tem a intenção de desmascarar tais manifestações milagrosas mostradas por Satanás em seus espíritos de más ações. Então também temos aqui a certeza de que também temos que estar atento a esse tipo de coisa pelo discernimento espiritual. Também não é poder de descobrir falta nos outros. O dom de discernimento, ele não é um espírito de falta de caráter ou de algum caráter duvidoso. O espírito que serão discernidos por este dom são aqueles que evidenciam o poder sobrenatural sobre o corpo, mentes e órgãos humanos. Então, o discernimento está acima do nosso entendimento humano. Qual o propósito do discernimento espiritual? Ajudar a libertar os afligidos, os oprimidos e os atormentados por espíritos, a qual podem estar dentro das nossas igrejas, no nosso convívio. Também é descobrir os servos do diabo. A Bíblia relata em Atos 13, 9 e 10, um personagem que chama Elimas. Ele era voluntário para as coisas de demônios, para as práticas de demônio. E ele veio até os discípulos, e os discípulos tiveram discernimento de saber que ele estava cometido, que ele era um servo de demônio. Ele queria fazer parte de ser discípulos dos apóstolos, mas eles tiveram discernimento e viram que ele estava com má intenção, de que ele era servo voluntário de demônios. O discernimento espiritual também serve para ajudar a resistir os planos do nosso adversário. Vamos ler um versículo também de Atos 16. Vou ler aqui para os irmãos, para nós estarmos debatendo um pouco sobre esse versículo. Está em Atos 16, versículo 17 e 18. Diz assim: seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens servem a Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. E não mais, e na mesma hora o Espírito saiu. Você vê, né? Era um espírito adivinhador, né? E assim, aparentemente o que ela fazia era algo assim especial, vamos dizer assim, estava elevando os dois servos do Senhor, mas na verdade por trás daquilo ali era o maligno que fazia. E ela gritava, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, né? Poderia estar até convencendo a gente, e eles realmente eram servos do Deus Altíssimo, mas aquilo não vinha da parte. Exatamente. Essa menina, ela é diferente do caso de Elimas. Essa menina, ela estava acometida por uma manifestação de demônios. Elimas era um servo. Ele era conivente às práticas demoníacas. Essa menina não, essa menina estava possuída. E ela veio atrás de Paulo, gritando que eles eram servos de Deus. E Paulo viu que aquilo ali
ela estava falando que realmente eles eram servos de Deus, mas que aquilo ali não estava vindo dela, que era um demônio. Então temos a certeza que até mesmo para enganar nós, os demônios simpatizam com as coisas do Senhor, mas vêm para introduzir coisas más nas nossas vidas. Então temos que ter esse discernimento, como Paulo teve o discernimento aqui. São táticas do maligno de estar entrando como lobos dentro da igreja, que é assim que fala. É a artimanha do inimigo, né? Se nós continuarmos a ler o texto, você vai ver que ela tinha alguém que controlava a vida dela, né? E depois que aconteceu isso, foi expulso o demônio, esses controladores ficaram bravos, levaram os dois para as autoridades, eles foram açoitados. Então o inimigo, ele tem maneira de tentar parar a obra do Senhor nas nossas vidas, né? Por isso que a gente precisa desse dom, ter discernimento de espírito, para saber aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. E também um outro, para usar como propósito de discernimento espiritual, é expor os erros de falsos mestres. Paulo chama esses falsos mestres de espíritos de enganadores, espírito de mentira, doutrinas de demônios e heresias destruidoras. Vemos isso em 1 Timóteo, vemos isso em 2 Pedro, também fala. Então é preciso usar esses dons para discernir os falsos mestres, pois eles entram de mansinho dentro da igreja e acabam enganando pessoas, enganando o rebanho, trazendo falsas doutrinas para dentro da igreja. Então temos que discernir, temos que estar atentos, orando ao Senhor. É um dom muito importante para nossas vidas, então é necessário orarmos bastante para termos esses dons em nossas vidas, para que possamos, para não ser enganados por esses falsos mestres, que a Bíblia já nos relata que eles aparecerão, esses falsos mestres. E na quinta colocação que colocamos aqui, para desmascarar a realização de milagres. Olha só, coloquei aqui o discernimento espiritual para desmascarar milagres realizados por demônios. Eu disse mais cedo aqui que na Bíblia vem relatando isso, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Escreve assim: fala-nos da possibilidade da realização de prodígios de Satanás. Então, quer dizer, Paulo já escreveu lá em 2 Tessalonicenses que os milagres podem vir também da parte do maligno para enganar as pessoas de bem. Então é necessário estarmos atentos a isso. Precisamos ver esses milagres sendo comprovados dentro da palavra do Senhor. Então nem tudo que acontece é para nós acreditarmos de imediato. Poderíamos entrar em oração e ver Deus testificando essas coisas em nossas vidas. Agora vamos ver Jesus e o dom de discernimento espiritual. Como que Jesus usou esses dons? Vemos um exemplo, Jesus usando esse dom como a mulher corcunda. A mulher corcunda, todo mundo olhava para ela e achava que era um mal físico. Aquela mulher está com um problema de coluna, né? Trazendo para os nossos dias de hoje. Mas Jesus olhou e viu que ela estava com um espírito de enfermidade. Ele orou por aquela mulher, expulsou o demônio e a mulher ficou livre. Então, à vista das pessoas, aquela mulher só tinha um problema físico. Mas como Jesus tinha um discernimento espiritual, ele viu que ela estava cometida por um espírito de enfermidade na vida dela. Como também vemos que Jesus viu espírito de mudo e surdo, está lá em Marcos 9, 25, espírito de cego e mudo, Mateus 12, 22, e espírito de loucura, que está lá em Lucas 8, 29. Aqui é Cristo discernindo também a parte desses espíritos. E ele também nos ensina em Mateus 7, de 16 a 20, a reconhecer os espíritos pelo seu fruto. João também recomendou: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aqui é mais um relato, né? Está lá em 1 João 4:1.
É mais um relato de que temos que estar atentos com profecias de demônios, né? Profecia, discernimento, cura, né? Nós temos visto na televisão, recentemente mostrou alguém que tinha essas práticas, e quando de repente descobriram o histórico dessa pessoa, ela fazia coisas à margem da própria lei, né? Da racionalidade, que colocava em xeque tudo que ela fez, que supostamente era algo que beneficiava as pessoas, né? Sem citar nomes, todo mundo deve lembrar dessa situação, que passou em tudo quanto é tipo de jornal, de reportagem, né? Uhum. Temos um outro relato aqui em Mateus 16, 15 e 17. Quando Pedro relatou para Jesus que ele era o Cordeiro, Filho de Deus. E logo em seguida, Pedro prega e fala, e Jesus repreende ele sobre a parte que afasta de mim, Satanás, que Pedro falou algo que não vinha da parte de Deus. Então a mesma pessoa que foi Pedro ali, logo falou, vindo coisas da parte de Deus, logo em seguida já estavam falando coisa que não vinha da parte de Deus. Então temos que estar atentos. Não quer dizer que pessoas que falam das coisas de Deus, elas vão falar de coisas mundanas, de coisas de espírito maligno, mas pode vir a acontecer, né? Como temos que esse relato aqui de Pedro, que aconteceu com o próprio Jesus. Jesus teve o discernimento ali e viu que aquilo que Pedro estava falando não estava condizendo com a parte de Deus. Agora vamos falar do dom de fé. Jesus disse assim em Marcos 11, 22. Ao que Jesus disse, tende fé em Deus. Logicamente, nós temos a diferença de dom de fé distinto da fé salvadora. Há uma diferença entre um e outro. Está lá em Atos 16, 31. O dom de fé é a habilidade dada por Deus de se crer nele para o impossível de uma determinada situação. Este dom envolve dois níveis. O primeiro, a fé funciona em ministérios individual, conforme está lá em Romanos 12, de 3 a 8. E a segunda, a fé para milagres ou atos específicos de Deus executados em determinadas circunstâncias. Vemos isso em 1 Coríntios 12, 9. É muito difícil discernir o dom espiritual da fé como o fruto da fé. É uma diferença. Não vai dar tempo de falarmos sobre essas duas diferenças, mas numa próxima aula, quem sabe nós podemos trazer a diferença entre um e outro. Hoje vamos focar só nos dons da fé. A fé e a operação de milagres. O dom da fé é distinto de operação de milagres, ainda que ambos produzem milagres na vida das pessoas. O poder do milagre faz coisas mediante ao Espírito. Então, quer dizer, o milagre pode acontecer mesmo sem fé. Não é isso, irmão? Ele pode acontecer na vida. São distintos. E existe aquele milagre pela fé, que são coisas mediante ao Espírito. Você tem fé naquilo que naquela cura que você necessita, e o seu milagre pode vir por meio da fé. Vemos isso numa passagem de Daniel na cova dos leões. Se aqueles leões, Daniel sem arma, ele fosse mortos, seria um milagre de Deus que matou aqueles leões. Mas os leões permaneceram vivos, como também Daniel. Aquilo foi um milagre pela fé que Daniel depositou em Deus. Em obediência a Deus, né? E a palavra fala muito claro, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Exatamente. Então é essa tipo de coisa que eu tenho que exercitar. Não é o dom de fé que nós estamos tratando, mas é a fé salvífica, a fé que vai nos levar para a eternidade junto com Deus. Agora, o dom de fé é esse, né? O dom de fé, ele está relacionado ao dom de curas, ao dom de sinais e milagres, né? Mas ele é distinto, né? Ele é distinto,
a fé salvífica no apelo. Exatamente. Outra passagem também que vemos quando os discípulos estavam no barco em meio à tempestade, eles poderiam ter vencido aquela tempestade e chegado ao outro lado, porque Jesus estava com eles dentro do próprio barco. Aí eles presenciariam um milagre pela sua fé, mesmo diante daquela tribulação, mesmo diante das águas revoltas ali, eles poderiam chegar ao outro lado pela fé deles, pois estava relatado que eles chegariam ao outro lado. Mas eles preferiram acordar Jesus, e Jesus veio e acalmou o mar, acalmou o vento, e o próprio Jesus disse: homens de pouca fé. Então, quer dizer, eles poderiam ter provado um milagre pela sua fé, devido àquela mar revoltado, mas eles não tiveram tanta fé assim para vencer aquela tribulação. Foram até repreendidos. Vamos ver alguns relatos bíblicos do uso da fé. Falamos já de Daniel, né? Agora vamos falar de Paulo. Paulo teve fé em meio àquela tripulação lá, também num barco que estava cometido por tempestade, e barco disse: aqui ninguém morrerá, apenas se perderá o barco. E como realmente aconteceu, isso veio pela fé de Paulo. Paulo foi revelado a ele, e ele teve fé e creu naquilo, e passou aquela fé para os outros que estavam ali junto com ele. Também vemos quando Paulo foi picado pela víbora, ele também não veio a falecer pela fé em Cristo que o salvou. Também vemos o cuidado de Deus com Elias, quando Elias estava no deserto e estava sendo alimentado por corvos, né? Isso aí é um milagre de Deus. Pela fé de Elias, isso foi alimentado ali durante um tempo. E agora vamos ver um exemplo de fé mais ou menos de nossa época, que estão fora da Bíblia. Tem um rapaz, um senhor, que chama George Miller. Ele já veio a falecer, mas ele era cuidador de crianças órfãs. E um dia ele viu que as panelas do orfanato estavam vazias. Ele começou a orar sobre aquelas panelas vazias, e em meio à sua oração entrou por uma porta várias cestas de leites, e outra porta entrou os pães, e ele pôde alimentar aquelas crianças que estavam ali. Então foi pela fé de George Miller, através da oração ali, Deus trouxe a provisão para aquele lugar. George Miller escreveu um livro que chama O Guardião Órfãos de Bristol, que Bristol era onde a cidade onde ele tinha esse orfanato. É um bom livro, se os irmãos quiserem estar lendo, é uma boa leitura para conhecermos um pouco sobre a fé desse homem de George Miller. Agora vamos voltar para um exemplo bíblico, que é o exemplo de Pedro. Pedro foi preso por Herodes. É uma passagem que eu gosto muito, acho muito interessante. O Herodes tinha matado Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, apóstolo de Jesus, e ele viu que aquilo fez o povo ficar feliz, né? Então ele prendeu Pedro e queria também matar a Pedro. Ele tratou o dia de matar a Pedro, e na noite anterior que ele tinha marcado de matar a Pedro, Pedro estava dormindo ao lado de 2 soldados. É uma fé muito... E a igreja orando, né? E a igreja orando. Uma fé muito interessante de Pedro ali, uma fé que serve como exemplo. Nós, por muito menos, perdemos noite de sono. E Pedro, sabendo que poderia ser morto, ele ainda estava dormindo, pois ele estava descansado em Cristo, na fé que ele tinha. É uma fé muito grande, não é, Ivan? Pensa numa fé de um homem tão como esse, né? Sabendo que poderia ser tirado da sua vida, e ainda assim estava dormindo ao lado de 2 soldados. E quando o anjo veio acordar ele demorou a descobrir que era um anjo do Senhor que estava ali junto com ele, de tão calmo que ele estava, de tão relaxado que ele estava em relação a isso, né? Então é uma fé que vale a pena a gente procurar ter em nossas vidas. Vamos ver a fé de Cristo agora como dom. Encontramos
várias passagens do Evangelho, não tem como citar todas aqui, mas vemos a fé de Cristo sendo manifesta em Mateus 8, de 1 a 3, em Marcos, capítulo 4, 35 a 41, João, capítulo 9, versículos 1 a 7, e também no capítulo 11, versículo 11, vemos a fé. Como também lemos lá no primeiro versículo, nós lemos que Jesus disse, que tem de fé em Deus. Então é necessário termos fé em Deus. O Senhor Jesus também nos ensinou os discípulos que quem não perdoa está negando a importância da verdadeira fé. Então até você não perdoar alguém, você está negligenciando a fé. Olha só como isso é palavra de Cristo, isso não é palavra de homens não, palavra que está lá na Bíblia. Deus falando, se não perdoar, nós estamos negligenciando a verdadeira fé em Jesus, em Deus. Os fundamentos da fé. Deus nunca nos pede para que creiamos nele, sem ele nos dar um fundamento pelo qual razão temos que ter fé nele. Nós vemos relatos em toda a Bíblia por qual razão devemos ter fé em Deus, não é isso, irmão? E muito mais exercitar o dom da fé, né? Muito mais, né? Que a palavra do Senhor é recheada desses exemplos de fé, né? E a gente tem sempre que lembrar aquilo que a gente vem falando nessas 4, 5 aulas, né? Os dons espirituais, eles servem para a edificação do corpo. Então é isso que nós precisamos entender, né? A palavra fala, né? Que o amor cobre tudo isso, é o que a gente precisa estar primeiro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E quando tratamos do corpo de Cristo, é preciso estarmos diante do Senhor, exercitando a nossa fé na medida em que os dons espirituais são para isso. E um dos dons mais que está aí à disposição de nós é o dom da fé. Exatamente. Vemos uns relatos. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele nos traz no versículo 7, 8, 11 e também no 30, a fé de Noé, de Abraão, de Sara, a qual podemos trazer para os nossos dias atuais. Esses homens lá no Velho Testamento já mostraram o quanta fé eles tinham num Deus que se manifestou na vida deles, um Deus que guiou eles, um Deus que salvou a humanidade por meio de Noé. Olha que fé que esses homens tiveram. Então temos esses relatos de fé a qual podemos seguir em nossas vidas. E para concluirmos aqui, nós falamos sobre discernimento e também sobre a fé. Observamos em Lucas capítulo 9, 1 e 2 e capítulo 10, de 2 a 17, mostram as necessidades do dom de discernimento espiritual. Pois a comissão de Jesus, que é a igreja, ela deve acompanhar a pregação do Evangelho na cura dos enfermos, de pessoas que podem estar acometidas por espíritos de maldade, por espíritos de enfermidade. Então temos que estar atentos a isso. E também temos que estar atentos, pois a Bíblia nos relata que estaremos misturados em meio aos lobos, pois o inimigo quer implantar em nossas igrejas as doutrinas, falsas doutrinas, enganando aquilo que a Bíblia nos traz como relato, como palavra de Deus. Então temos que estar atentos, usar esse discernimento para isso também, para estarmos atentos à falsa doutrina e não sermos enganados em relação a isso. E pela fé, temos também que ter os dons de milagres, dons de cura, através da fé. Vemos isso. Temos que usar sobre esses dons para esse fim, para estarmos vivenciando milagres, vindo da parte de Deus e edificar grandemente a Cristo no corpo daqueles a qual receberam. Ivan, você quer deixar alguma? Fazer só uma menção aqui que o nosso irmão Júlio, por motivo de saúde, né, não pôde estar presente aqui hoje, mas está participando conosco, né, ao vivo, né, e ele dá um exemplo aqui, o milagre pela obediência, como foi o caso de Naamã se banhar nas águas do rio, né, a questão da fé, primeiro lá da serva lá,
depois de cumprir o que o profeta mandou fazer. Então o milagre acontece muitas vezes pela nossa obediência, né? Então isso é muito importante. A obediência, ela está relacionada à medida da nossa fé, né? Então um alô também para o nosso irmão Adalberto no Rio de Janeiro, está sempre presente aqui conosco, e todos os outros que têm participado ativamente da Escola Bíblica Dinâmica, né? Que precisamos sim buscar incessantemente diante do Senhor os dons espirituais. Precisamos sim pedir ao Senhor que sejamos a cada dia instrumentos na sua mão para a edificação do corpo de Cristo, né? E que isso seja uma constante nas nossas vidas, né? Não um dom apenas, mas todos os dons. Peça ao Senhor, e aquele que for mais útil, o Senhor, o Espírito Santo, vai te dar, para que ele se manifeste no momento certo para a edificação do corpo. Falamos hoje sobre discernimento de espírito. Que coisa importante, irmão, discernimento de espírito. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo lá a profecia de Joel. Profecia de Joel, né? Os velhos terão visão, né? Os jovens profetizarão, né? E nós precisamos nesse contexto do final, onde a apostasia vai acontecer muito, onde muitos se levantarão para enganar o povo de Deus. Nós precisamos dos dons espirituais, precisamos ter discernimento de espírito, precisamos do dom de fé. Amém? Nosso irmão Júlio também, mandar um abraço para ele, que ele comentou aqui que em Hebreus temos o relato dos heróis da fé, que alcançaram o testemunho pela fé, a qual nós citamos aqui. O Adalberto também deixou um comentário aqui, muito interessante. O Espírito Santo nos dá acesso a Deus e a sua mente. Assim já não vemos mais as coisas com o ponto de vista humano, mas pelas perspectivas de Deus. E essa nova perspectiva nos dá discernimento para entendermos o que vem de Deus. Muito interessante essa colocação sua, Adalberto. Um prazer sempre estar aqui, estarmos juntos com você aqui. Você está sempre acompanhando a nossa EBD. Seja muito bem-vindo quando estiver em Cataguás, venha nos visitar, para que as pessoas possam conhecer você pessoalmente. Estamos encerrando aqui essa aula. Hoje não tivemos a presença do pastor Júlio, como o Ivan já explicou, mas o Senhor vai estar trabalhando na vida dele lá, trazendo a melhoras para motivo de ele não ter vindo na EBD. Eu agradeço a todos que aqui estiveram conosco. Compartilhe essa live, faça com que ela alcance mais pessoas, para que eles também possam aprender um pouco mais da palavra do Senhor, como nós estamos aqui aprendendo a cada domingo com o nosso irmão Ivan, com o nosso pastor Júlio, que hoje não veio, e também com vocês que fazem esses comentários, para que possamos trocar nossas mais experiências, conhecimentos. Muito obrigado, que a paz do Senhor fique com os irmãos. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém.